A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez nessa caminhada, trabalhando com a revista Sacrifício no Plano da Redenção. E finalmente, irmãos, nós começaremos, a partir dessa aula, a falar de cada um dos 5 principais sacrifícios ali do sistema sacrificial israelita, os quais todos eles vão apresentar verdades profundas que nos ensinam a respeito do nosso próprio relacionamento com Deus, princípios legítimos da nossa adoração ao Senhor e, sobretudo, as verdades eternas acerca da nossa salvação, da forma como Deus resolveu o problema do pecado e nos aproximou de Jesus Cristo. Então, para todos, irmãos, que começarem esta lição, desde já, sempre nós vamos trabalhar nesta linha, destes 5 sacrifícios aqui, página 91. Hoje nós vamos trabalhar com o primeiro sacrifício aqui, que está no contexto de Levítico, capítulo 1, que é sobre a oferta de holocausto ou oferta queimada, onde o animal era completamente queimado no altar de Deus, a única oferta que não se destinava uma parte da carne para os sacerdotes, como vai acontecer nas demais, mas era um sacrifício completamente entregue nas mãos do Senhor. E vamos ver, irmãos, como esta oferta se identifica, em que aspecto do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aqui, os 5 sacrifícios estão aqui, cada um desses 5 sacrifícios representa um aspecto redentor que se cumpre na morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nossa lição hoje está aqui na página 38, a partir da página 38, nós temos aqui o holocausto, a oferta de Olá, que nós vamos estudar aqui nesta lição. Vejam, irmãos, que aqui nós estamos vendo aqui a forma mais antiga de sacrifícios, O holocausto era uma das formas mais antigas de sacrifícios. Se você olhar aqui na sua revista, você vai ver uma imagem de sacrifícios que inclusive era anterior ao que ocorreu, o que ocorria nos dias ali que foi feito o sistema sacrificial ali na nação de Israel, instituída por Deus, onde se queimava apenas holocaustos ali no tabernáculo e futuramente no templo construído ali por Salomão. Então, irmãos, nós vamos ver que algumas coisas vão mudar, porque aqui, na forma mais antiga, que eram as formas em que Noé, Abraão, Isaac e Jacó sacrificavam, o próprio Jó também sacrificavam, era mais ou menos assim, Essa forma aqui onde eles pegavam pedras ali, pedras lisas, da forma em que eles encontraram na natureza, sem lavrar essas pedras, pedras rústicas, e eles colocavam ali a lenha em cima, acendia o fogo, e o animal, depois de ser morto, ele era queimado completamente ali, do jeito que ele estava, com seu couro e tudo junto, ele era queimado ali. Mas nós vamos ver que no sistema sacrificial israelita há todo um procedimento, há todo um ritual, há toda uma forma de trabalhar com este animal, com este sacrifício, exatamente, irmãos, porque ele vai apresentar elementos que mostram a ira de Deus recaindo sobre aquela vítima. Sempre devemos nos lembrar que os animais eram, vamos dizer, vítimas inocentes que estavam recebendo o juízo, o fogo do juízo de Deus sobre o altar. E o que ocorre? Então, ao invés de Deus depositar sua ira sobre o pecador, Deus então depositava a sua ira sobre aquele animal, e por isso todo o procedimento ali, ele tem um significado, ele tem ali um entendimento que nós devemos abordar e explorar aqui detalhadamente, porque inclusive é nesses elementos detalhados que nós entenderemos as razões pelas quais o sacrifício de Cristo, ele não precisou apenas ser morto. Aliás, ele não tinha que apenas ser morto, mas tinha que ter todo aquele período de sofrimento que na realidade foi apontado exatamente aqui nesses 5 sacrifícios, especialmente aqui na oferta de holocausto. Então, irmãos,
Você vai trabalhar aqui nessa introdução, falando da importância dessa oferta, a oferta mais antiga que tinha, que inclusive no sistema sacrificial, está ali, né, em Levítico capítulo 1, o que ocorre? A oferta de holocausto, inclusive, ela também, em alguns procedimentos, vai servir como padrão para as outras ofertas. Então, nós vamos trabalhar exatamente essa questão aqui da oferta de holocausto. Então, a forma mais antiga era essa, na era patriarcal, e depois, irmãos, que os holocaustos, eles eram realizados no sistema sacrificial israelita. Nós vemos ali que ele primeiro foi no altar ali de bronze, né, no altar feito ali pelo profeta, nos tempos do profeta Moisés, e aqui, finalmente, depois do templo construído, aqui, irmãos, era onde se fazia então as ofertas de holocaustos, e os demais sacrifícios eram todos feitos aqui, certo? Então, um detalhe interessante que quando olhamos a palavra de Deus falando do chamado de Isaías capítulo 6, ele estava exatamente em algum lugar aqui, certo? Porque quando Deus se revela para ele, já tinha feito ali a sua oferta, mas ele se sente um homem puro, pelo impacto que ele tem naquela revelação, e o anjo pega uma tenaz aqui e purifica e toca nos lábios dele, certo? Então, nós vemos realmente isso aqui acontecer no sistema sacrificial israelita, certo? Então vamos lá. Lembrando também, irmãos, que há dois detalhes aqui para nós lembrarmos aqui, nessa primeira introdução. Esta oferta, obviamente, nós temos sempre falado que todas as ofertas, elas tinham que ser oferecidas ali perante o Senhor, ou seja, primeiro lá no tabernáculo, depois lá no templo, onde a presença de Deus se manifestava ali. Mas aí, o que ocorre? Houveram exceções, momentos marcantes da história de Israel, que foi necessário também que alguns sacrifícios fossem feitos fora do templo. Um deles, por exemplo, é o sacrifício que Davi fez ali na eira de Araúna. Está ali no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, no versículo 25, mostra Davi, então, edificando um altar, dessa forma rústica, certo? E oferecendo ali os seus sacrifícios a Deus, para que ele pudesse, vamos dizer ali, cessar a ira de Deus, amenizar a ira de Deus por conta do pecado que ele cometeu de levantar o censo. Mas porque Deus exigiu que Davi sacrificasse ali, na eira de Araúna? Porque ali, irmãos, na eira de Araúna, que também era exatamente o mesmo local, chamado também anteriormente de Monte Moriá, onde ali, vamos dizer ali que Abraão teve aquele momento com Isaac, onde ele iria oferecer o sacrifício. O que ocorre? Ali era onde Deus estava apontando para ele o próximo local, onde o templo seria construído de maneira fixa. Então, naquele local ali, naquele evento, onde ocorreu aquele sacrifício de Davi, todos eles entenderam que era o momento em que Deus também estava preparando para que a casa dele, o local escolhido, fosse ali para que fosse oferecido sacrifícios enquanto durasse o sistema sacrificial antigo, certo? Então nós vemos esse período aí, esse sacrifício aí, que inclusive foi ordenado por Deus, e nós vemos também naquele evento ali de Elias, no Monte Carmelo. Elias, ele edifica um altar muito antigo, um altar que se sacrificava também ao Senhor, em razão do templo já está completamente dominado ali, por conta ali do rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, que era uma mulher ímpia, que matou os profetas do Senhor, corrompeu o sistema religioso, colocou ali vários profetas de Baal, no mínimo ali 450, e ali Elias, ele é direcionado por Deus, em razão dele fazer um sacrifício próximo ao sacrifício a Baal, eles fazem ali então no Monte Carmelo, e ali Deus responde com fogo. Então vamos ver que são casos de exceções, onde sacrifícios de holocausto a Deus são oferecidos fora do templo, mas por razões específicas, por propósitos extraordinários, como esses dois que nós mencionamos. O restante eram todos feitos apenas no local que o Senhor Deus escolheu, razão pela qual, depois do templo ser destruído, nunca mais os judeus fizeram sacrifícios ali, no local separado, ali no Monte Moriá, onde depois se tornou conhecido como a Eira de Araúna, certo? E que hoje está ali a mesquita dos muçulmanos.
e que eles aguardam de alguma forma que se levante aí algum príncipe que irá realmente proporcionar a eles a volta dos sacrifícios. Mas vamos lá. O que é o sacrifício de holocausto e a sua significação? Vamos lá. O termo holocausto, ele vem do termo hebraico olá, que significa oferta que sobe, ou seja, oferta em ascensão. Na verdade, todas as ofertas, todos os sacrifícios serão queimados. Mas essa, irmãos, é uma oferta diferenciada, porque todo o animal é queimado, e aquela fumaça, ela subia de uma maneira assim até diferenciada, vamos dizer assim. Era considerado ali como, devido ser a primeira oferta, queimada sobre o altar de Deus, ou no mundo pagão dos deuses, essa oferta era considerada então como a olá, a oferta que sobe. No paganismo também tinha os seus holocaustos aos seus deuses, obviamente que num ritual diferente do ritual dos judeus, certo? Então, essa era a oferta que sobe. E qual era o objetivo desta oferta? Para o professor Harrison, ele disse que além da expiação, ou seja, que era tratar da questão do pecado, tinha o objetivo desta dádiva, era ganhar o favor divino para o adorador, conforme indicado na frase, para que o homem seja aceito, Levítico capítulo 1, versículo 13. E para o ísbe era o sacrifício básico que expressava a devoção e consagração ao Senhor, ou seja, é uma das ofertas de consagração, a oferta de holocausto, considerada também uma oferta voluntária. E seu objetivo, irmãos, como eu falei, era a oferta mais praticada, e a qualquer momento, em qualquer circunstância que o adorador quisesse se aproximar da presença de Deus, ali no tabernáculo, local sagrado, ou no templo, local sagrado onde Deus se manifestava, mesmo que ele fosse um adorador sincero, uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Deus, que não se envolvia nesses pecados mais comuns, ainda que fosse uma pessoa bem elogiável, homens até como Daniel, como o próprio Jó, vamos dizer assim, ou qualquer outro ser humano na face da terra, homens segundo o coração de Deus, como o próprio Davi, eles não poderiam, em razão de serem homens justos, sinceros e que amavam a Deus, amados, eles não poderiam apresentar-se ali, diante do Senhor, sem antes fazer a expiação pela sua natureza carnal e humana. Entenda, irmãos, que a natureza carnal e humana propensa para o pecado sempre torna o homem em uma situação impura diante do Senhor. Por mais que ele seja justo, por mais que ele seja uma pessoa correta, ele tinha uma natureza que o fazia cometer pecados até involuntários, que o fazia muitas das vezes cometer, vamos dizer, pecados até que ele desconhecia. Então, por isso, a sua natureza já era contaminada pelo pecado, por mais que ele tivesse boa vontade, ele não era nem doido de chegar ali, diante do Senhor, sem uma oferta para fazer a expiação pelo seu pecado e para consagrá-lo, ou seja, para deixá-lo de forma propícia, para que ele, então, pudesse conversar com Deus, dialogar com quem? Com o Senhor, porque aquela natureza era uma forma de afronta à santidade, o atributo de santidade de Deus. Então, sempre nós vamos ver que o atributo de santidade de Deus nunca, jamais vai ser anulado. Mas que Deus queira abençoar aquela pessoa, ouvir, atender a oração daquele judeu sincero, daquela pessoa sincera, ele tem que primeiramente se consagrar, resolver a situação do pecado dele, e para isso precisa um sacrifício de uma vítima inocente, para torná-lo propício, até mesmo para adorar ao Senhor. Então Davi dizia que um dia na casa do Senhor vale mais do que mil dias lá no mundo. Ele estava falando isso, irmão, em razão, por mais que ele era rei, mas ele mesmo sendo rei, não tinha acesso direto quando ele queria na presença do Senhor. Quer dizer, às vezes, até para a pessoa adorar ao Senhor, na presença do Senhor, era uma boa intenção, intenção legítima. Mas se ele quisesse entrar lá no tabernáculo e adorar ao Senhor, fazer uma oração especial a Deus, fazer pedidos a Deus, com todo o seu coração, de uma pessoa que ama ao Senhor, ele quer ir só para, não é para resolver um problema de pecado, tem as ofertas pelo pecado que nós vamos falar,
Não é para agradecer por uma bênção, tem as ofertas de agradecimento. Mas tudo, irmãos, para orar, igual eu falei, até para orar diante de Deus, até para ele fazer um pedido, para ele, sabe, demonstrar uma adoração sincera do seu coração ali, diante do Senhor. Não estamos falando ele em casa, em outros lugares, estamos falando ele diante do Senhor, ele tinha que fazer o seu sacrifício. Por quê? Porque, repito, na era da lei, a condição humana era completamente caída pelo pecado, pervertida pelo pecado. E Deus, por seu atributo de santidade e justiça, não poderia aceitar o homem na sua presença se ele não passasse pela expiação, pela consagração da sua vida mediante um sacrifício. E o que ocorre, irmãos? Com a chegada de Cristo na cruz do Calvário, percebam que esta situação muda. Muda por quê? Porque agora nós não precisamos mais ficar oferecendo sempre sacrifícios para nos aproximar de Deus. Hoje a mesma aproximação que os filhos de Israel tinham mediante aqueles sacrifícios ali, tinha que oferecer um sacrifício na hora para estar ali diante do próprio Deus e fazer uma petição, fazer uma oração, pedir algo ao Senhor. Hoje nós podemos fazer, irmãos, porque já temos o maior e mais importante sacrifício, que é quem? Que é Cristo. Cristo é o sacrifício que nos permite aproximar de Deus. E esse era o objetivo principal de quê? Do holocausto. Era tornar a pessoa numa condição mínima. Para quê? Para se aproximar de Deus. Por isso que existia ofertas para resolver o problema do pecado. Tinha ofertas do pecado, nós vamos falar sobre ela lá na frente. Mas além da oferta sobre o pecado, em todos os sacrifícios, tinha que ter também o quê? Um holocausto. Porque era o holocausto que abria passagem para que o ser humano pudesse conversar com Deus. Então, se a pessoa não tivesse ali numa situação de pecado, ela apresentava o holocausto. Se ela tivesse numa situação de pecado, antes dela se aproximar de Deus, ela oferecia uma oferta pelo pecado e depois ela oferecia uma oferta de holocausto. Então, ela resolvia o pecado ali na raiz e depois ela resolvia a situação, a sua situação geral, a sua natureza humana. Ela oferecia aquela oferta para que ela pudesse se aproximar, então, para dialogar com Deus, para adorar o Senhor. Então, irmãos, cada sacrifício, como eu falei, ele tem características diferentes dentro do relacionamento entre o israelita e Deus. Igual eu falei, hoje Cristo cumpre todas essas funções, porque através de Cristo a gente não somente é perdoado, a gente não somente agradece, a gente não somente adora, a gente, irmãos, mantém todo o relacionamento que a gente precisa ter com Deus, em relação à nossa natureza humana, em relação à nossa adoração, nossas petições, tudo através do nome dele, porque o nome dele substitui e cumpre todas as características apresentadas pelo sistema sacrificial antigo. Entende, irmãos? Como nós participamos de um momento assim tão extraordinário, e é tão interessante, irmãos, que quando nós olhamos no mundo antigo, mesmo com esses sacrifícios, as pessoas entravam ali diante do Senhor, no templo ou no tabernáculo, ali angustiadas, ali realmente até com medo de morrer. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, no Novo Testamento, o escritor de Hebreus, explicando para os hebreus que em Cristo essa situação, ela mudou. E ele nos convida aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer que além da gente alcançar misericórdia, graça de Deus, o perdão de Deus, ainda alcançamos o socorro, tudo com uma única e perfeita oferta feita de uma vez por todas, que é a oferta realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nós estamos trabalhando nesta lição o aspecto referente apenas à nossa aproximação com Deus, que está aqui representada pela oferta de holocausto. O adorador só quer se aproximar de Deus, ele tem que apresentar no mínimo a oferta de holocausto. Inclusive essa oferta, ela era apresentada de manhã e à tarde.
Era uma oferta que sempre era apresentada como uma forma de Deus sempre estar olhando para a nação de Israel, vendo o seu pecado expiado, para que ele pudesse continuar se aproximando ali, continuar no meio daquela congregação. Por isso que havia aquelas ofertas fixas de manhã e à tarde, que eram ofertas de holocausto, que normalmente era um cordeiro que era oferecido, né? Um símbolo de Cristo, que quando viria realmente resolveria os problemas do nosso pecado. Agora sabemos, irmãos, o objetivo, o propósito dessa oferta, e vimos também que ela aponta para Cristo. Vamos ver que todos os detalhes dessa oferta tinham uma função pedagógica para os hebreus e ao mesmo tempo tinha uma revelação que apontava para Cristo. Vamos começar então da escolha do animal que era sacrificado. Bem, é importante que quando nós falamos dos animais que eram sacrificados, a gente deve sempre lembrar aqui desta página aqui, né? Página 26. Na oferta de holocausto, todas essas classes de animais aqui eram oferecidos, né? A classe do gado graúdo, que era do touro, do gado miúdo, que era o bode, e o carneiro, e também das aves, certo? Então, o que ocorre? A única diferença aqui, todos os animais eram aceitos, mas a única diferença aqui é que só eram aceitos animais machos. Aliás, quase todas as ofertas, né? Nós vamos ver que a maioria delas eram exigidos animais machos. No caso do holocausto, não poderia ser exigido um animal fêmea. Primeiro por quê? Porque o macho, irmãos, ele era o mais caro, era o animal, tinha que ser o melhor dos machos, o mais caro, o animal por ser reprodutor, né? Enfim, ele tinha um valor de mercado mais caro. Isso simboliza também a natureza, não só a questão da natureza masculina de Cristo, mas sobretudo, né, Cristo como o melhor de Deus que foi oferecido por nós. Então, tinha que ter um custo, o adorador tinha que saber, né, o valor dessa aproximação. Então, ele sempre tinha que oferecer uma oferta, no mínimo ali, de acordo com as suas condições, né? Então, a pessoa às vezes tinha que oferecer só poderia oferecer uma ave, muito bem, mas se ela tivesse condições de oferecer um cordeiro, oferecia um cordeiro, um carneiro, oferecia um carneiro, enfim, era assim que funcionava naquela época, certo? E quando nós falamos aqui, irmãos, sobre os animais, esses animais, eles tinham um simbolismo também. Quando falamos, por exemplo, do novilho, certo? O novilho, irmãos, na Bíblia, ele tem um simbolismo de servo, porque era o animal mais utilizado ali no campo para puxar o arado, né? Vamos dizer assim, que o boi era como se fosse o trator do mundo antigo, e era um animal muito fácil assim de se domesticar, e ele tinha realmente um simbolismo de servo, né? Que era um animal ali utilizado muito mais para o serviço do campo. Quando não era utilizado para alimento, era utilizado para o serviço do campo. Então, o que ocorre, irmãos? Esse é um dos símbolos de Cristo, né? Principalmente quando a gente lê ali, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo está nos ensinando a ser como Cristo, que era o quê? Servo. Ele veio, né, mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, se tornou semelhantes a nós. Tudo isso para nos dar um exemplo. Ele foi fiel a Deus, certo? Até a morte, não é qualquer morte, ele foi se submeteu à vontade de Deus para sofrer, inclusive, uma morte de cruz. Então, Cristo é o maior exemplo de servo. Inclusive, o Evangelho de Marcos, que fala de Cristo numa visão aos romanos, de Cristo como um servo, aquele que fez muitas obras em nome de Deus, e que a obra máxima que ele fez foi se apresentar como sacrifício para remir os pecados da humanidade. Ali ele é apresentado principalmente na figura de servo, ou seja, na figura de um boi. Então, quando a gente vê a figura do boi, ela representa a figura de servo, que é uma das características de Cristo. E o carneiro, irmãos? O carneiro a gente sabe que é o macho da ovelha, né? E que gera ali a prole, que seria um cordeiro ou uma cordeira. O carneiro, irmãos, é um animal considerado dócil e dependente. Tem alguns casos que às vezes um animal ou outro, né, tem um temperamento diferente,
mas no geral é um animal fácil de ser domesticado e dependente de um pastor. Se nós estudarmos acerca da vida de uma ovelha, nós veremos que o animal que mais precisa de um pastor é a ovelha, devido seus problemas com a audição, seus problemas em relação ao olfato, até mesmo, né, para distinguir ali entre um alimento de qualidade e ervas daninhas, né? Então, ela precisa ali de um pastor para conduzir a bons pastos, para livrá-la quando ela cai do buraco, porque é um animal meio desajeitado, e também um animal que, sendo solto aí fora, na natureza, é um animal mais fácil de ser predado, mais fácil de ser alcançado pelos seus predadores naturais. Então, Cristo, ele tem, né, vamos dizer assim, essa apresentação, essa característica, como um homem dócil diante das suas ofensas, que ele se oferece como uma ovelha ao matador, recebe as ofensas, não revida, mas ao mesmo tempo ele é um homem muito dependente de quem? Do Pai, dependente de Deus. Então, uma das coisas que o Senhor Jesus mais nos ensinou foi a nossa dependência de Deus. E nós temos também aqui a questão do cabrito. O cabrito, irmãos, é um animal interessante, porque ele tem um equilíbrio fantástico, principalmente ali na questão dos seus cascos. Ele consegue, irmãos, até, vamos dizer assim, andar em lugares íngremes e difíceis, até quase que pedras que são quase como paredes. Os cabritos, né? Melhor dizendo, os bodes, que a fêmea do bode é a cabra e os filhotes são os cabritos e cabritas. Então, este animal, ele tem, irmãos, assim, um equilíbrio fantástico. Não à toa, você for a alguns lugares no Nordeste, às vezes você vai ver os cabritos até assim em cima de árvores, né? Enfim, são animais assim muito interessantes, que eles têm uma firmeza muito forte, um equilíbrio muito grande ali nos seus pés. Isso mostra as características do nosso Cristo, na sua firmeza, né? Dentro do seu caminhar com Deus, dentro das doutrinas. Por mais que ele foi tentado ali pelo diabo de todas as formas, né? Tentado pelos homens, mas ele sempre mostrou equilíbrio e firmeza na palavra de Deus. E isso também ensina a nós que devemos ser também, assim como Cristo, firmes e equilibrados, né, em todas as coisas. E por fim nós temos a oferta de aves. No caso, as rolinhas e os pombinhos são aves, irmãos, interessantes, porque elas não são aves agressivas. Ou seja, se um predador, até uma outra ave um pouco maior do que elas, tentar predar esses dois animais, eles são animais que muitas vezes são devorados ali. Se o animal conseguir pegar ele, eles não têm aquela autodefesa, eles não são animais assim agressivos, que lutam contra os predadores. É claro que nós vamos ver ali, na natureza, vai ter um ou outro animal que tem um temperamento diferente, nós sabemos. Mas no caso normal, são animais, irmãos, que eles não revidam, né? São animais que têm um símbolo de mansidão e pureza no judaísmo. Então, desde muito antes de Cristo, eles sempre, rolinhas e pombinhos, sempre tiveram este símbolo de mansidão e pureza, razão pela qual, irmãos, também paz e simplicidade, razão pela qual, quando o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta a Jesus no dia do batismo, a Bíblia diz que ele se manifesta, irmãos, na forma corpórea de uma pomba, né? Dos 4 evangelistas, os 3 falam que ele desce como uma pomba, certo? Então, poderia ser apenas uma figura de linguagem, mas quando eu leio aqui, Lucas capítulo 3, versículo 22, o evangelista Lucas, ele é mais preciso, ele diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, quer dizer, o símbolo máximo do Espírito Santo ali é representado por uma pomba. E por que o Espírito Santo utiliza-se dessa imagem visual ali para João Batista? Para mostrar que o Espírito que estava em Cristo não era um espírito de guerra, não era um espírito assim de um homem que viria como Davi para liderar, para combater os romanos, mas seria o príncipe da paz. Então foi muito bem representado aqui, no caso aqui, a oferta das aves e dos pombinhos, certo? Então, irmãos,
Quando esses animais, eles eram oferecidos, nós estamos falando aqui do tema a escolha do animal e a sua dedicação, certo? Quando esses animais, eles eram escolhidos, o que ocorre? Eles faziam aquele procedimento, no caso do gado, fazia aquele procedimento, eles impunham as mãos ali sobre a vítima, e é interessante ali, irmãos, que ocorre? O ato ali, irmãos, feito na oferta de holocausto, ela é um pouco diferenciada das outras ofertas, porque, como eu falei, nas outras ofertas, o animal, quando era dividido, parte da carne era entregue para outras pessoas, né? Ou para o sacerdote, ou dependendo, no caso da oferta pacífica, nós vamos falar também, até o ofertante se alimentava de parte da oferta. Mas aqui, irmãos, absolutamente nada era comido da oferta. O animal era completamente, suas carnes, né? Era completamente queimado no altar, certo? Só o couro era retirado, e nós vamos falar o porquê. Então, era uma oferta, irmãos, que representava a dedicação total, certo? Daquele adorador a Deus, na forma daquele sacrifício. Quando o adorador oferecia um holocausto, era como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, estou me entregando completamente diante do Senhor, na forma aqui desse sacrifício. Esse sacrifício está recebendo o juízo do Senhor sobre mim, e eu estou me oferecendo aqui, né, ao Senhor, assim como ele está se oferecendo nesse altar, assim eu me ofereço ao Senhor. Então ele orava, irmãos, e ele transmitia, não era só o pecado que ele transmitia ali, né? Mas ele orava ali, irmãos, era como se ele estivesse transmitindo suas emoções, seus sentimentos ali, sobre aquela vítima que no caso seria sacrificado em seu lugar. Então, irmãos, é algo assim muito interessante que a gente vê, inclusive aqui nessa oferta de holocausto. E aí, depois que ele fazia esse ato de impor as mãos, no caso ali das aves, as aves, normalmente se pegava as aves ali, irmãos, o adorador, ele pegava assim, em forma de concha, segurava aquela ave e orava e apresentava a Deus e entregava para o sacerdote, certo? Mas como era então a morte, tanto do animal quanto a morte vicária do animal e o seu esfolamento, né? Como era a divisão do animal? Como eu disse, irmãos, todo esse procedimento fala de como o pecado ele é julgado sobre aquela vítima que estava morrendo no lugar do pecador, que também era o adorador. Então, o que acontece? No caso dos animais, irmãos, os animais, eles eram mortos, certo? E degolava-se o pescoço, como eu falei. Quem fazia isso? Era o sacerdote? Não, quem fazia isso era o próprio pecador. O pecador matava o animal, ele fazia ali, vamos dizer, o ato da imposição de mãos, ele matava o animal, e ali o sacerdote colhia o sangue, e dali em diante o procedimento seria feito pelo sacerdote. Então o sacerdote pegava o sangue, né, e derramava ali aos pés do altar. Ele derramava ali aos pés do altar, como uma forma de mostrar a Deus: aqui, Senhor, está aqui a vida inocente sendo oferecida, né, que o Senhor requer a vida por causa do pecado. Então essa vida inocente está sendo oferecida para que aquele pecador ali, ele possa se aproximar, ter o direito de se aproximar diante do Senhor. Então era algo assim, irmãos, era um momento assim, como eu falei, sempre muito triste ali, certo? Era um momento de muito temor e de muita reverência. No caso das aves, irmãos, as aves, como era feito a morte? Deslocava-se o seu pescoço com a unha, né? Ele deslocava o seu pescoço ali com a unha, o sacerdote, o sacerdote, né? Deslocava, e quem matava, no caso, não era o ofertante, era o sacerdote. Ele deslocava a unha do animal, conforme está aqui, né? No caso das aves, o sacerdote desmatava, deslocando o seu pescoço com a unha, e comprimia o seu corpo nas paredes do altar. Quer dizer, ele pegava aqui o animal, deslocava o seu pescoço e matava, sem arrancar a cabeça fora, né? E ali com a unha que ele furava ali no pescoço do animal, ele chegava lá na base do altar e espremia o sangue sobre a base daquele altar. Por isso, irmãos, que quando Jesus ele chega ali na cruz, a gente vê o quanto aquela cruz foi encharcada
com o sangue dele, porque a cruz, irmãos, o altar de Cristo era a cruz. Então era necessário que Cristo não apenas morresse como os dois indivíduos que estavam do lado deles. Eles sangraram, mas não sei se apanharam tanto quanto Jesus. Mas de fato, quando eles chegaram ali, o que ocorre? Nenhum deles estavam sangrando tanto quanto Jesus. E Jesus estava sangrando ali, derramando todo o seu sangue ali, né? Para quê? Para que nós, pecadores, pudéssemos ter o direito de nos aproximar de Deus. E aí vem, irmãos, uma das coisas que mais me emociona dentro de todo esse ritual. Porque no mundo antigo, melhor dizendo, antes do sistema sacrificial ser realizado, certo? Quando nós ainda estávamos nesse período aqui das pedras, repare que o animal, repito, ele era oferecido aqui inteiramente a Deus. Mas no sistema sacrificial não. No caso, as ofertas de gado, o animal primeiro era arrancado o couro e depois esquartejado em partes para depois ser colocado no altar. Então, o que ocorre, irmãos? No caso da oferta de gado, o que ocorre? Era retirado todo o couro daquele animal e ali o couro do animal não seria queimado, seria entregue para o sacerdote como um pagamento do seu trabalho, já que ele não tinha direito à carne. E o que isso representa, irmãos? Isso representa parte do sofrimento de Cristo. Cristo, irmãos, não à toa, ele não poderia só morrer, mas como parte do sofrimento pelos nossos pecados, Cristo ele teve que ser completamente, irmão, esfolado vivo pelas chicotadas dos soldados romanos. Quando ele carrega aquela cruz, ele já está completamente ali, irmãos, seu corpo completamente retalhado, todo o seu sangue, todo o seu corpo está ali cortado e seu sangue está derramando até chegar ali no local onde ele seria então entregue à morte. Só que tem uma coisa, Deus ele teve muita misericórdia daqueles animais no passado, porque os animais só eram esfolados depois de mortos, mas tiveram que ser esfolados. O seu couro teve que ser arrancado como parte do processo do juízo de Deus naquele ritual. Mas Cristo não, irmãos. Ele não foi esfolado depois que ele foi morto. Ele tinha que ser esfolado antes de estar morto, porque ele não estava carregando o pecado de um ou de outro indivíduo. Ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. E o pecado de toda a humanidade foi tão terrível, foi tão nojento diante de Deus, foi algo assim que por uma justiça ser satisfeita aos olhos de Deus, todos os crimes, todos os pecados, para que houvesse verdadeira justiça, o sofrimento tinha que ser daquela forma. O pecador tinha que ser esfolado e morrer aos pouquinhos, agonizando, antes de chegar realmente ao momento da sua morte completa. E Cristo, quando se assume como Cordeiro de Deus, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todas as pessoas, o que ocorre, irmãos? Cristo ele teve que ser exatamente assim. Ele teve que receber todo o juízo de Deus e sofrer tudo aquilo que estava apontado na lei. E quando eu olho, irmãos, eu lembro muito da palavra de Isaías. Eu coloquei aqui Isaías 53, mas eu quero ler para você o capítulo 4 e o capítulo 5, porque lá Isaías diz: contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Quer dizer, os romanos, os sacerdotes achavam que Jesus estava morrendo daquela forma tão dura e tão lamentável, porque ele merecia morrer daquela forma, porque ele estava sendo castigado por Deus. Na realidade, sim, ele estava sendo castigado por Deus, ele estava sendo afligido por Deus. Ele merecia morrer daquela forma, sim, não por causa daquilo que ele cometeu, mas por causa daquilo que ele assumiu, que nós cometemos. E por isso ele diz: mas ele foi transpassado por causa, não foi dos pecados dele, dos erros dele, mas ele foi transpassado, ele foi afligido
por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que hoje era para ter e a gente tem paz, hoje nós temos a paz porque nós somos curados nas feridas dele. Foram aquelas feridas que ele teve que nos cura dos pecados que hoje nós temos. Porque um Deus tão justo e tão santo só poderia permitir uma aproximação conosco, que viemos às vezes de um contexto tão deprimente, tão caído, tão terrível, porque a ira dele já descarregou-se sobre Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eu particularmente, vindo num contexto tão duro, tão difícil, né, desde jovem, querendo suicídio, prostituição, vício de alcoolismo, e o Senhor simplesmente me perdoou, me aceitou, me regenerou. Fui à toa? Não, é porque Ele é misericordioso, mas Ele também é justo e santo, e essa justiça e santidade já foi cumprida, já descarregou-se. A sua ira justa sobre mim já foi descarregada em Cristo, irmãos. E por isso, nós temos tudo aqui muito apontado, irmãos. O nosso relacionamento hoje com Deus custa um alto preço, vale muito o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós não podemos deixar nada e ninguém nos atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, a nossa aproximação de Deus. E é tudo isso que o diabo não quer. Primeiro, que nós nos aproximamos de Deus de qualquer forma, ou que nós simplesmente nos afastamos dele. E realmente o que Cristo fez para que hoje pudéssemos ter um relacionamento com Ele é algo assim realmente extraordinário. Todas as vezes que eu paro, eu penso, eu me controlo quando eu vejo essa parte, porque Cristo, Ele teve que ser retalhado ali. A gente acha que é por acaso, e não é, irmãos. É a ira de Deus descarregando sobre Cristo e sendo mostrado ali passo a passo para os judeus. Olha, por que isso tem que acontecer assim? Por que tem que tirar o couro? Por que agora tem que esquartejar o couro? Porque eu estou descarregando a minha ira e quero que vocês vejam o quanto o pecado ele é terrível. Qual é o preço que está sendo pago para você poder vir me adorar, para você poder vir orar a mim? Era isso que Deus estava ensinando para o judeu naquela época. É isso que Jesus nos ensina hoje, o Espírito Santo nos ensina hoje a respeito do nosso relacionamento. Por que nós podemos orar? Por que nós podemos adorar? Por que nós podemos chegar a Ele com confiança? Porque a ira justa de Deus já foi descarregada em Cristo, irmãos. E aí, continuando aqui, depois de ser tirado o couro, as partes do animal eram lavadas e eram queimadas. O que acontece, irmãos? O animal, então, ele era dividido em partes. Era dividido o corpo do animal em partes, esquartejado ali certinho, o corpo dos animais, e colocado ali em pedaços. Alguns acreditam que é só pelo fato de ficar mais fácil de locomover ali, mas isso também fala de um processo de sofrimento de Cristo. Isso também retrata partes do sofrimento de Cristo, porque os ossos, o animal era esquartejado, mas os ossos não eram quebrados. E Cristo, irmãos, foi praticamente esquartejado vivo, por assim dizer, pelo sofrimento que ele passou. Foi um sofrimento tão terrível, ele se segurando ali na cruz, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. E o que me impressiona, irmãos, dentro desse sacrifício, por exemplo, é a maneira, assim, que eles fizeram para colocar, no caso, eles colocavam partes por partes dos animais para ser queimados, mas como eles faziam no caso das aves. As aves, no caso, não tinham couro, eles arrancavam ali as penas do animal, tiravam o papo do animal, e sabe como eles ofereciam as aves? Os animais eram parte por parte, né? Do seu corpo era oferecido ali, né? Por exemplo, uma coxa inteira, o peito inteiro, enfim, partes e partes do animal era oferecido ali no altar. E as aves, irmãos, eles não esquartejavam as aves, só tiravam as penas, tiravam o peito. Sabe como as aves eram oferecidas diante do altar? As aves tinham que ser cortadas aqui no meio, né? Elas eram abertas aqui no meio, para que elas fossem oferecidas assim, ó, de asas abertas em cima do altar. Então as aves só podiam ser oferecidas assim, ó, de asas abertas. Tiravam o papo, abriam ela aqui no meio, para que elas fossem entregues assim, ó. E como Jesus morreu, irmãos, na cruz, ele morreu assim, ó, de braços abertos. Aí tem pessoas que acham que tudo que ocorreu na cruz foi por acaso.
Mas Deus nos mostrou cada detalhe, até da forma como Jesus iria ser entregue na cruz, onde todo o juízo, todo o sofrimento pior, depois dele já estar cansado, depois dele já estar sangrando, com fome, com sede, se o corpo físico é exaustão, ele ainda tem que passar umas horas ali, tentando sustentar o seu corpo, porque cada movimento que ele tinha ali, irmãos, com aqueles cravos ali nos seus pés, nas suas mãos, sustentando ali, irmãos, cada movimento que ele tinha, o que ocorre? A dor era ainda mais intensa, porque aquilo ia rasgando, e realmente ali foi um momento, irmãos, que era como se o seu corpo estivesse sendo esquartejado e queimado vivo, e assim Cristo foi entregue no altar de Deus. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós podemos ver que ao fim de todo aquele sacrifício, quando o sacrifício finalmente ele era queimado sobre aquele altar, e obviamente tinha também o procedimento da lavagem, antes de ser queimado, o corpo do animal, no caso, também era lavado, certo? A lavagem mostra também que se encontrasse alguma coisa errada, algum sinal ali de alguma doença, era desprezado o sacrifício. E aquela lavagem interna, irmãos, representa que o Cristo, ele não poderia apenas somente na aparência, como os escribas e fariseus, ele poderia ser santo, porque os escribas e fariseus tentavam demonstrar uma santidade na aparência, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus seria limpo, principalmente por dentro, não somente nas suas ações, mas também por dentro, no seu coração, na sua vida interior. Ele tinha que ser limpo, ele tinha que ser completamente puro. E Cristo, irmãos, quando foi entregue ali na cruz, ele foi aceito por Deus exatamente porque ele já estava limpo, já estava lavado por dentro, E assim também, irmãos, quando nós nos entregamos como sacrifícios a Deus, uma das coisas que nós somos lavados é por dentro. O Senhor nos lava com a sua palavra, nós somos limpos por dentro, tal como aquele sacrifício era limpo ali diante do Senhor. Mas, para encerrar, o aroma agradável ao Senhor. O que acontece, irmãos? Depois de ser colocado ali sobre o altar, finalmente, irmãos, o sacrifício ele era queimado como aroma agradável ao Senhor. É claro que é uma expressão antropomórfica, porque Deus não era literalmente sentindo o cheiro, mas era uma expressão que significava que Deus realmente havia recebido aquele sacrifício, havia aceito aquele sacrifício. Lembrando, irmão, que em todo este procedimento, se alguma coisa fosse fora do procedimento, aquele sacrifício estava anulado, seria considerado um ato de profanação. Por quê? Porque, como eu falei, o juízo de Deus era demonstrado em cada passo daquele sacrifício. E segundo, porque ali, cada detalhe representava um aspecto do sofrimento de Cristo, qual seria a realidade de toda aquela sombra ali. Então, tudo teria que ser feito de acordo com o que estava ali no cronograma, certo? Então, tudo tinha que ser feito conforme estava ali instruído. Foi feito tudo de acordo com a vontade de Deus, conforme estava prescrito, desde o início, desde a análise do sacrifício, o local onde ofereceu, todo o procedimento aqui foi feito conforme a lei de Deus ensina. Então, aí sim que Deus aspira como cheiro suave, porque Deus não vai aceitar, irmãos, um sacrifício de qualquer maneira, como eu falei, só por causa da nossa boa intenção. Não, Deus aceita tudo aquilo que é segundo a sua palavra. Como eu falei, no sistema antigo, era assim, na forma brusca, mas depois de Deus ter revelado, vamos dizer assim, os procedimentos que ele determinou, então tinha que ser tudo ao pé da letra, tinha que ser feito daquela forma. E nós vemos que a vida de Cristo, irmãos, não só todo o sofrimento, mas toda a sua vida de justiça, fez com que ele realmente fosse aceito como sacrifício a Deus, o sacrifício de aroma suave. E assim como na oferta de holocausto, em que a fumaça impregnava aquele lugar, e os historiadores aqui, nós colocamos inclusive aqui, Moreira, falando que era tantos sacrifícios que a fumaça impregnava, o cheiro daquela fumaça se estendia, porque o santuário era feito lá no meio da nação, então aquela fumaça se estendia sobre todos os israelitas, impregnando eles com a fumaça, certo? Daquele sacrifício, para que Deus continuasse se relacionando com eles.
Assim também, irmãos, depois que Cristo morreu na cruz, o perfume de justiça que ele tem, de santidade, de perfeição, qual foi aceito a Deus, esse perfume agora é transmitido a nós, quando nós o recebemos pela fé, quando nós o servimos pela fé, quando nós o adoramos pela fé, quando nós entregamos a nossa vida a Deus pela fé nós recebemos o perfume de Cristo, o qual nos permite agora acesso direto e com confiança diante do Senhor. Depois de feito toda essa explanação, e você mostrar para o seu aluno, irmãos, que assim como a oferta de holocausto, ela tornava o adorador em condições, ali, de consagração, para que ele pudesse ali orar, adorar a Deus, assim Cristo também, uma vez que ele morreu por todos aqueles que creem, nós que cremos, ele morreu por toda a humanidade, para os que creem e para os que não creem, mas somente aqueles que creem receberão o seu bom perfume. E agora, irmãos, nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifícios santos, e agradáveis a Deus, como pessoas puras, de coração puro, reto e sincero. Nós devemos nos oferecer a Deus e sempre orando em nome de Jesus, apresentando a nossa vida, em nome de Jesus, nos oferecendo a Deus sempre no nome de Jesus, mostrando que realmente nós cremos nele, que nós temos o seu bom perfume e que realmente é o nosso prazer estar diante do Senhor para lhe adorar. Agora nós não precisamos chegar a Deus só para pedir perdão, nós podemos chegar a Deus para adorar e para manter um relacionamento extraordinário com ele, porque Cristo cumpriu esse aspecto que estava revelado nos holocaustos quando ele morreu na cruz. Nas próximas lições falaremos sobre as demais ofertas, mas que desde já, que Deus ilumine a sua mente, seu coração, que você entenda melhor este assunto e possa ver esse vídeo uma ou duas vezes, quantas vezes Deus lhe colocar. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e boa aula a todos, em nome de Jesus.